Olá, estamos aqui novamente para mais uma aula sobre ligações elétricas. Tema de hoje, receptores elétricos, ok? Geradores nós vimos na aula anterior. E lembrando que um gerador é aquele que fornece a diferença de potencial para o nosso circuito e faz ele funcionar, certo? Então hoje nós temos o tema de receptores. E o receptor ele vai fazer o contrário que o gerador. Então ele vai gastar a nossa diferença de potencial, a nossa energia. Vamos para a nossa tela, ok? Beleza, nós estamos aqui, colocamos o tema aí, receptores elétricos, ok? Antes de ir aqui, eu queria mostrar essa imagem daqui. Tá? Então eu tenho aqui meu gerador, tá? Este daqui, meu gerador, é a minha pilha que convertia a minha energia, né? Ela converte uma energia química em energia elétrica, tá? E essa é minha pilha que vai do potencial mais baixo para o potencial mais alto. E a minha corrente está saindo. O que acontece deste lado? Sabe onde estava o lugar do resistor? O resistor também é um tipo, tá, de gerador. Ele é um gerador, na verdade, é um receptor, né? Porque ele consome a minha corrente, a minha energia, a minha carga. Beleza? Então aqui eu tenho um motor que eu coloquei aqui, que ele vai do potencial mais baixo para o mais alto para o potencial mais baixo. Então, na verdade, aqui há um consumo de energia, sim? E esse consumo é dado pelo meu receptor elétrico. Então, o que seria um receptor elétrico? Qualquer aparelho que vai utilizar, vai consumir a minha energia elétrica, sim? Qualquer um. Desde aparelhos eletrônicos até aparelhos eletrodomésticos utilizados em casas e tudo mais, certo? Então, beleza, vamos para nossas equações, sim? Então, se eu olho para dentro do meu motor aqui, ó, eu vou ter aqui uma diferença de potencial, vamos dizer assim, sim? Que está aqui, só que essa diferença potencial, anteriormente, essa me dava diferença potencial. Agora, isso daqui está sendo consumido, sim? E observe que ele vai do mais para o menos, tá? Porque aqui a corrente vem aqui do mais para o menos. Então, está vendo passagem de corrente, gasto, consumo de energia. E aqui ele também tem uma resistência interna. Então, primeiramente, esse E' que nós colocamos aqui, o bar epsilon, na verdade, ele continua sendo variação de energia por unidade de carga. Só que agora ele não é mais uma força eletromotriz. Agora ele é uma força contra-eletromotriz, porque ele vai consumir a nossa energia, tá? Então, uma força contra-eletromotriz, okay? Chamada EFC. Força contra eletromotriz. Esta aqui continua sendo resistência interna e meu U está de fora, né? O meu U, ele estaria aqui, este é meu U, e aquilo que eu estou falando está só aqui. Beleza? Então, observe o que acontece. Primeiro temos que falar das potências um pouquinho, né? Então, eu tenho a potência total, eu tenho a potência útil, e eu tenho a potência dissipada. Lembrando que potência é o quê? Diferença de potencial vezes corrente, certo? Então, aqui na total que eu tenho, na verdade, eu tenho U vezes I, tá? Porque esse é o meu total que eu tenho. Qual que é o útil? Aquilo que meu receptor vai utilizar, sim? Então, às vezes minha tomada, por exemplo, ela suporta um aparelho eletrônico muito alto, mas eu coloco um aparelho muito baixo também. Então, sempre tem uma coisa sendo utilizada e uma coisa que não está não utilizada, sim? Por exemplo, se eu pego uma tomada, você nota a diferença. Às vezes você liga um aparelho de 800 watts e ele funciona. Você liga um aparelho de 20 watts também funciona. Então tem uma diferença aí. Então ela vai utilizando de acordo com o aparelho que você coloca. Sim? Isso que nós chamamos de potência útil, ou seja, aquilo que está utilizando realmente o nosso aparelho. Tá? Nesse caso, o meu aparelho utiliza E', então será E' vezes I. E a dissipada é aquela que não vai ser utilizada ou que foi perdida. Sim? Na verdade, é que não foi utilizada aqui. Ela é dada pela diferença de potencial na resistência, ou seja, aqui eu vou ter URI, R' vezes I. Então ela vai ficar como? R' vezes I vezes I. Sim? Então ela vai ficar como sendo R' vezes I ao quadrado. Beleza? E aí nós vamos fazer o mesmo esqueminha que fizemos na parte de geradores, né? A potência total, ela vai ser igual.
vai ser igual, não, ela vai entrar aqui, né? Onde? No meu receptor, neste caso. Então, se eu tenho meu receptor aqui, ó, receptor, quem que vai ser utilizada? Vai ser utilizada a potência útil. Ixi, quase que eu erro. Útil, tá? E o que não vai ser utilizado é a minha potência dissipada. Então, a potência dissipada está aqui. É? Então, se nós pensarmos assim, logicamente, nós vamos ter uma equaçãozinha aqui, ó. Potência total sendo igual a potência útil. Mesma situação, observe que nos geradores, tá? Mais potência dissipada. O único que mudou, galera, é que nos geradores o E estava aqui e o U estava aqui. É o único que mudou. Ok? E aqui, potência total, U vezes I. Potência útil, E' vezes I. Potência dissipada, R' vezes I ao quadrado. Beleza. Vamos cancelar um I de todos, né? Conforme já explicamos anteriormente, já fizemos. Então, nós temos U igual a E' mais R' vezes I. Quem é essa equação aqui, ó? Esta equação é a equação geral dos geradores. Beleza? A equação geral dos geradores. E essa é a equação que a gente estará utilizando na resolução dos exercícios que eu deixei para o dia de hoje. Beleza. Primeira questão, ó, o vendedor de um motor elétrico. Esse vendedor de motor elétrico, ele nos diz que esse motor elétrico tem uma resistência interna de 1 ohm. Então, o R', resistência interna, ela vale 1,0 ohm. E que o mesmo diz que consome 300 watts. Opa, consome 300 watts. Oi, eu risquei errado aqui. Se ele consome 300 watts, então eu tenho a potência, certo? Porque consumo é potência. Tá? Ele consome 300 watts. Então, potência. A potência dele vai ser igual. Vou colocar no cantinho aqui para ir fazendo. Deixa esse aí. Então, a potência é igual a 30 watts. Sim? É isso que está me dizendo. Só que ele diz quando ligado a uma DDP de 6 volts. Então, a DDP, o U é igual a 6,0 volts. Sim? Ó, eu posso tirar já uma informação importante daqui. Potência é igual a quê? U vezes I. Então, U vezes I é igual a 30. Só que U vale 6. Então, 6 vezes I igual a 30. Fornecendo uma corrente, então, ó, 30 dividido por 6, certo? Bom, vou até fazer aqui, ó, 30 dividido por 6, ou seja, 5 amperes. Ok? Então, eu tenho uma corrente já de 5 amperes, até aí. E eu nem terminei de ler a questão. Sim? Aí ele diz, a força contra a eletromotriz do motor é... Então, a força contra a eletromotriz é esta. Ele quer saber quanto que vale esse E. Sim? Bom, então, bora para a equação geral dos receptores. Né? U é igual a E' mais, neste caso, R' vezes I. Certo? Beleza. Vamos substituir os valores. O U, nós temos que o U vale 6. Sim? O E', ele não sabemos. E nós sabemos que o R' vale quanto? R' vale 1, falou aqui. 1. E o I vale 5. Galera, observe que eu não estou considerando as unidades para avançar um pouco mais, tá bom? Mas não que não sejam importantes. Então, 6 igual a E' mais 1 vezes 5, 5. E automaticamente o 5 passa para cá, ou a gente, por lógica, já tem que o E' vai valer 1 volt. Certo? Sim? O E' ele valeria 6 menos 5, ou seja, 1 volt. Beleza? Tá? E a resposta, nós temos aqui a resposta D. Tá? Porque é isso que ele pede, qual que é a força contra a eletromotriz. Vamos para o próximo exercício. Próximo exercício. Este aqui é um pouco mais trabalhoso, um pouquinho mais complicado, tá? Eu coloquei aqui, então vamos tentar fazer com calma. Vamos perder um pouquinho de tempo a mais aqui, tá bom? Mas também vamos tentar fazer mais rápido também, tá? Então aí você volta, olha o vídeo várias vezes.
Ó, um motor elétrico sobre tensão de 220 volts é alimentado por uma corrente. Então, bom, primeiro, a tensão, o U, é 220 volts. E diz que ele é alimentado com uma corrente de quanto? De 10 amperes. Sim? Aí ele diz, a potência elétrica útil do motor é de 2000 watts. Então, a potência é 2000 watts. E aí ele diz, assinale a alternativa que corresponde. Primeiro, força contra a eletromotriz, ou seja, vou colocar aqui o que ele quer achar. Tá bom? Ele quer achar a força contra a eletromotriz. Isso saiu feio. Ele quer achar o E', sim? Que mais? A resistência interna, ele quer achar o R', sim? E ele quer o rendimento. E já eu falo sobre o rendimento. Primeiro vamos resolver essas duas e daí eu falo sobre o rendimento elétrico. Beleza? Ok. Sim? Tudo ok até aí? Então primeiro vamos utilizar, tá? Vamos utilizar aqui o fato, tá, de calcular a potência total. Por que eu vou calcular a potência total? Porque a relação entre potência útil e potência total, ela vai me dar a potência dissipada, ok? Então é automática. Então eu tenho a útil aqui, vou calcular a total aqui, ó. Eu já tenho aqui. Então a potência total aqui, ela vai ser o produto, é U vezes I, né? Então eu tenho 220 volts vezes 10 amperes. Então a minha potência total aqui, ela vai me dar, vou colocar aqui embaixo, ela vai me dar quanto? 2200 watts. Sim? Ó, automaticamente, sem cálculo nenhum agora, tá? Rapidinho. Sem cálculo nenhum, o que acontece? Qual que é a minha potência dissipada? Então a potência dissipada, ó. Se a útil é 2000, a total é 2200, tá? O que quer dizer? Eu tenho 2200 para gastar e eu gastei 2000. Quando se perdeu? 200. Então a dissipada é 200 watts. Certinho? Até aí, ok, sim? Nós perdeu a dissipada 200. Então nós já temos três valores. Como que nós vamos calcular? O que estamos precisando? Estamos precisando o R', estamos precisando o E'. Tá bom? Só que para calcular o E', eu posso utilizar a equação do gerador, mas eu não tenho a corrente. Então vou utilizar a equação da potência dissipada para achar a corrente. Sim? O que eu sei sobre a potência dissipada? Ó, vou continuar aqui mesmo. Eu sei que a potência dissipada, o que eu sei? Qual que é o valor dela? Lembre que nós vimos no início o que era a potência dissipada. Sim? Então, ela, a potência dissipada, até vou voltar aqui só para vocês verem. Potência dissipada, R' vezes I quadrado. Ok? Então, eu vou voltar aqui, ó. Potência dissipada, R' vezes I ao quadrado. Isso daí tem que ser igual a 200 watts que acabamos de achar. Bom, o R' eu tenho? Não. Mas o I eu tenho. O I vale 10. Então, rapidamente aqui, ó. 10 ao quadrado vai dar 100, certo? Então, aqui vai ficar 100 igual a 200, tá? Tá? E aqui cancelamos dois zeros aqui, com dois zeros aqui. Automaticamente, observe que a minha resistência interna R', ele fica como sendo 2 o quê? 2 ohm, certo? Ó, então eu já tenho a resistência interna que é 2, certo? Sim? Agora sim, o que está faltando? Força contra a eletromotriz, tá bom? Força contra a eletromotriz. Então, equação geral dos geradores. Equação geral dos geradores. U igual a E' mais R' vezes I. Bora substituir, tá? U, 220. E', não sei. R'. R' está onde? Aqui, acabamos de calcular, é 2. E o I é 10. Sim? É 10. Certo? Então, se você observa aqui, vou ter 20, tá? Passa para o outro lado, vou ter 220 menos 20 igual a E'. Então, o E' vai ficar 200 volts, certo?
Ok, já tenho dois valores, observe galera, observe que já eu tenho o E', que vale 200, então já estou entre estas duas, sim? Eu estou entre essas duas, as outras ficaram descartadas, o 400 não vai ser de jeito nenhum, tá? O que mais eu tenho? Ele falava na ordem, resistência interna é 2, opa, as duas estão satisfazendo. Então o que está faltando? 0,80 aqui, 0,91, o que ele pede? Rendimento elétrico, sim? Então rendimento elétrico. Como que eu calculo o rendimento elétrico? Essa aí é importante, eu falei na aula sobre geradores, que nós estaríamos utilizando isso daí, certo? Ah? Então, o rendimento elétrico, ele depende das potências, sim? Então, ele é uma relação das potências, na verdade. Então, o rendimento, ele é dado como a potência útil dividido pela potência total. Ou seja, o quanto eu estou utilizando do que está sendo disponibilizado para mim, certo? A total é o que está disponibilizado, a útil o que estou utilizando. Quanto que é isso? Se você observa a potência útil, nós definimos ela como sendo E' vezes I. E a útil, e a total, desculpa, é U vezes I. Então, I com I cancela. E eu tenho simplesmente este quociente daqui. O rendimento, ele acontece quando eu calculo o quociente entre a força contra a eletromotriz e a diferença de potencial. Força contra a eletromotriz é 200 e a diferença de potencial aqui é 220, certo? 200 dividido por 220. É isso que eu tenho, tá? E se você faz o cálculo aqui, isso daqui vai me dar 0,91. Ok? Ou se quiser em porcentagem, também acontece, tá? Às vezes o rendimento ele aparece para ser calculado em porcentagem. Então aí, nesse caso de porcentagem, a gente multiplica por 100. Então a gente diz que o rendimento seria 91%. Olha o rendimento desse motor, 91%. Um rendimento bom, certo? Então, bom, com esse resultado, a alternativa correta seria o item B, certo? Beleza, gente. Ok, mais uma informação aqui sobre rendimento, tá? Vamos para o próximo exercício, tá? Exercício da PUC. Então, observe o que ele faz. O que ele fala, tá? Ele diz, hoje ninguém consegue, começa dando uma historinha dos aparelhos elétricos, os eletrodomésticos, ninguém consegue viver sem isso, certo? E aí ele diz o seguinte, ele está falando de uma enceradeira. Uma enceradeira que possui uma força contra a eletromotriz, ou seja, E' igual a 100 volts. Aí ele diz que quando está sendo ligada a uma tomada de 120 volts, ou seja, o U vale 120 volts, sim? Diz que ela dissipa uma potência total de 40 watts, ou seja, eu tenho uma potência dissipada de 40 watts, sim? E aí ele pergunta, nessas condições, a resistência interna da enceradeira em ohm vale? Ou seja, quanto que vale a resistência interna da enceradeira em ohms? Sim? Quanto que ela vale? Então vamos ver os dois casos, tá? Eu sei que potência dissipada aqui, ó, vou colocar ela para cá. Por que eu estou dizendo os casos? Porque eu não sei nem a resistência interna e nem a corrente. Então eu tenho duas variáveis desconhecidas aqui, tá? Mas vamos utilizar a definição da potência dissipada. O que é potência dissipada? Ela é R' vezes I ao quadrado. E eu sei que isso daí vale 400 watts. Certo? Beleza. Por outro lado, o que eu vou fazer com esses dois? Eu tenho a equação dos geradores, que é U igual a E' mais R' vezes I. O que ele está me dizendo? O único que ele está me dizendo é que aqui eu tenho 120 igual a 100 mais R' vezes I. Certo? Então, se você observa 120 e 100, então ele está me dizendo que R' vezes I vale 20, certo? 20 volts. É isso que ele está me dizendo. E olha o que eu vou fazer aqui, tá bom? Porque se você observa, eu tenho aqui R'I e aqui R'I quadrado. Então, provavelmente você vai pensar, pegou eu I aqui, vou substituir aqui, e aí vai terminar se embaralhando às vezes, ok?
Então, observe o que vamos fazer. Vamos utilizar a definição de potenciação e vamos separar o R' vezes I igual a 40 volts. E aqui, no lugar de R' vezes I, vamos substituir este valor daqui, ó, de 20 watts. 20 volts. Então, vou colocar 20 volts vezes I igual a 40 watts. O 20 passa a dividir, então eu tenho que a corrente vai ser 40 watts dividido por 20 volts. Sim? Isso daí me dá automaticamente 2 amperes. 2 amperes de corrente. Olha que fácil que saiu. Sim? Tinha só um pequeno truque matemático aí, tá? Bom, ele diz, nessas condições, a resistência interna da enceradeira em ohm vale... Bom, então agora vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar para esta daqui. Por quê? Porque resistência interna vezes do I dava 20, certo? Aqui, vou colocar aqui para não copiar de novo. Tá? Então, resistência interna vezes o I, que é 2 amperes, deveria ser igual a 20 volts. Sim? Então, a resistência interna, o 2 amperes passa a dividir. 20 volts dividido por 2 amperes, ou seja, isso vai me dar um resistor de 10 ohm. Sim? E assim a resposta é a letra D, 10. Certo? Tá? Parecia difícil, mas ela não foi tão difícil como pensava. Belezinha. Próximo exercício. Nós temos aqui um circuito. E agora observe que nós temos 3 geradores junto com um receptor. Sim? Só que esses geradores são 3 pilhas e essas 3 pilhas estão em série. Então, se elas estão em série, cada uma delas está tendo, ele diz que 1,5 volts. 1,5, 1,5, 1,5. Então, as 4 juntas, elas têm 4,5 volts. Certo? Essa daí vai ser a minha diferença de potencial que eu vou utilizar. Tá? Essa vai ser minha diferença de potencial. Beleza. E aí ele diz, ó, cada uma, tá? 1,5 cada uma. Um resistor R de 1 ohm. Aqui o R tem 1 ohm. Tá? E um motor, todos ligados em série. Considere desprezível a resistência elétrica dos fios. Tá? Logicamente, a gente não está considerando a resistência dos fios. Aí ele diz, a tensão entre os terminais A e B do motor é 4 volts, certo? A tensão entre eles é 4 volts, tá? Quem que seria a tensão aí nesse caso? Nesse caso, entre eles aqui, tá? Quem que seria a tensão? Tá? Vamos ver. Qual é a potência elétrica consumida pelo motor? Tá? Ele está querendo a potência que está sendo consumida. Quanto que ele está gastando? Ou seja, ele está querendo saber basicamente qual que é a potência útil. Sim? O que está sendo utilizado pelo motor. Tá? Porque lembrando que a potência que é consumida é a potência útil. Beleza. Ok. O que nós temos, galera? Nós temos o seguinte, tá? Aqui nós temos 4 e aqui nós temos uma diferença de potencial que falamos de uma tensão, desculpa, E' sendo igual a 4, tá? 4,0 volts. Observe o seguinte, U é igual a E' mais R' vezes I, sim? Quem que é o U? 4,5. Quem que é o E'? 4,0 mais R' vezes I. Ah, se você observa de 4 para 4,5, então eu tenho que R' vezes I, ele vai ser 0,5, certo? Oh, lembra do exercício anterior? R' vezes I vai ser 0,5, tá? Basicamente quase a mesma situação, sim? Quase a mesma situação. Então, o que ele está querendo? A potência consumida, tá? A potência consumida, neste caso, potência útil, ela vai ser igual a esta daqui, né? Ao que ele está consumindo, quanto que ele está passando aqui, tá? Aqui ele está consumindo, quando mediu, só deu 4, não deu 4,5, tá? Então, ele está consumindo 4. Então, vai ser 4,0 vezes o I, tá? Só que eu tenho o I, cadê o I? Como que eu vou calcular o I? O I eu vou calcular como? Tá? Observe, aqui eu tenho 4,5, aqui eu tenho 4. Então tem uma diferença de 0,5. Sim? Tem uma diferença aí de 0,5. Então essa diferença de 0,5 que vai ser para calcular o I. Então eu vou praticamente fazer um URI aqui. Tá? Um URI
de como que isso vai ser calculado, tá bom? Então eu vou fazer assim, ó, 0,5 para calcular a corrente, eu vou ter o U vai ser 0,5, né? URI, né? 0,5, tá? Igual a R, que vai ser 1 vezes I, certo? Porque a diferença de potenciais aqui é isso, tá? Então, observe que não estou fazendo dentro, tá bom? Aqui eu fiz dentro, aqui eu estou pensando do lado de fora. Ou seja, estou fazendo um U igual a R grande vezes I. Sim? É o mesmo que se eu fizesse aqui também. Então, eu estou pensando já com a diferença, tá? Eu poderia ter feito aqui R grande vezes I, e eu ia chegar no mesmo, sim? Só que eu não tenho este daqui, por isso que eu fiz este aqui à parte, e este aqui estou utilizando mais lógica para resolver, tá bom? Então, de 4,5 para 4, eu tenho 0,5 diferença de potencial, sim? Então, essa diferença de 0,5 está se perdendo aqui, certo? Sim? Então, essa diferença está se perdendo aqui. Então, esse 0,5 vai ser igual a esse R vezes o I. Então, o I vai ser igual a 0,5 dividido por 1, que na verdade continua me dando 0,5 amperes. Beleza? Agora eu vou utilizar aqui, sim? Observe, tá? Que eu fiz tudo isso daqui para achar isso, tá bom? Então aqui ficou 4,0 vezes 0,5, tá? Então isso daí me deu 2 watts, tá? 2 watts de potência. E a resposta é a número D, tá? Ok? Você viu que quando fizemos aqui não deu certo. Esta daqui não deu certo. Por quê? Porque eu não tinha este daqui e não tinha este daqui. Então estava ficando com duas variáveis. Então a técnica do exercício anterior não funcionou. Aqui não funcionou. Beleza? Tá? Mas quando nós pensamos pela lógica o que está se perdendo aqui, né? Que vimos que está se perdendo 0,5. E fazendo o URI nesse 0,5 achamos o I. Beleza, galera. Bom, com esse daí nós terminamos a nossa aula sobre receptores, tá bom? Nós vamos ficar por aí. Bons estudos. Tchau, tchau.